Olá pessoal, tudo bem? Professor Macarrão aqui falando com vocês diretamente do Estúdio Fácil. Quero fazer um breve comentário agora mais concreto, com a prova na mão, o gabarito oficial na mão, sobre o que a gente tem de fato aí mais concreto para pedir de recurso na prova do Colégio Militar. Conseguiu ou não, gente, aí depende, às vezes você mesmo estando muito certo, ainda assim a banca não aceita, né? Então, e a gente está falando de questões aqui, muitas vezes de interpretação de texto, né? Então eu quero ir nas questões de português, prova 1 que eu estou aqui, né, mexendo, tá? Prova 1, questão 26, essa a gente está pedindo a anulação porque a gente entende que há duas respostas, tá? Veja bem, a questão 26 pedia assim, ó, com base na tirinha acima, analisa as afirmações a seguir e indique a opção incorreta. Beleza. Onde está o nosso problema aqui na nossa visão? Se a gente olhar aqui as letras B e D, a banca deu a D como resposta. Ok. Palavra igual é interpretada da mesma forma por pai e filho. Realmente não é interpretada da mesma forma. Show. Beleza. Agora aqui. Então, se a gente voltasse lá, a gente ia perceber isso, né? Por que você joga com ele? Ficou doido? Ele é um menino igual a você, filho. Não é mesmo? Olha ali. Ele joga muito melhor do que eu. O pai falou do igual, falando da questão de não haver diferença, pensando no preconceito, etc., né? Que o filho poderia estar manifestando em relação à criança, ao outro, ao cadeirante ali, ao menino cadeirante. E, na verdade, o menino está falando que não é igual porque o menino é muito melhor que ele. O outro é muito melhor que o Armandinho, né? O Armandinho dizendo isso, tá? Então, realmente, a palavra igual não é entendida da mesma maneira por pai e filho. Perfeito. Só que olha a letra B. A letra B fala que ainda há preconceito em relação às pessoas com deficiência no esporte. É claro que há preconceito, só que a questão fala assim, ó, com base na tirinha. Aí eu pergunto a você, pensa comigo. Por que você não joga com ele? O pai pergunta. E o Armandinho responde, ficou doido? Aí o pai acende o alerta, tipo assim, pô, meu filho tá discriminando o menino. Aí o pai fala, ele é um menino igual a você, filho. Não é mesmo. Olha ali. Ele joga muito melhor do que eu. Então veja, o Armandinho foi preconceituoso? Não, o Armandinho não foi preconceituoso. O pai foi preconceituoso? Não, o pai foi precavido. O pai ficou preocupado de o filho dele estar sendo preconceituoso e fala, não, peraí, ele é um menino igual a você, filho. Se isso é ser preconceituoso, gente, então ferrou. É claro que, de maneira geral, nós somos preconceituosos até sem perceber muitas vezes, o que não nos justifica nunca, né? Mas o pai está preocupado de o filho estar sendo preconceituoso e ter se enganado em relação a isso, ou seja, o filho não estava sendo preconceituoso, não é um ato de preconceito. Então, quando a afirmação aqui diz, na letra B, que ainda há preconceito relacionado às pessoas com deficiência no esporte, na tirinha, não houve. E aí, essa tá errada também. Como ele pede a incorreta e tem duas respostas, para mim, essa não serve, tá? Então, essa a minha visão sobre a questão, tá? 29, 29 é aquela da casa triste, né? Ó, era uma casa nada engraçada, não tinha rampa, só tinha escada. Eu não podia entrar nela não, sem precisar de um empurrão. Eu não podia fazer brincadeiras, porque na casa só havia barreiras. E nem podia fazer pipi, pois minha cadeira não passava ali. Vou parar aqui porque a 29 fala sobre esse trecho. Pois minha cadeira não passava ali. Veja bem. Se, ele fala, no contexto do poema, a palavra de destaque tem como termo referente o seguinte vocábulo. A banca deu a letra E como resposta, casa. Ora, obviamente, gente, se você voltar no texto, qualquer criança nessa idade, mesmo um adulto lendo isso daqui, quando fala, nem podia fazer pipi, pois minha cadeira não passava ali, é lógico que ela pensar no banheiro. Porque o lugar de fazer pipi é no banheiro, não é na casa em si. Tá? Mas a palavra banheiro não está no poema. Então não dá para falar que ela, por um lado, né, não dá para falar que o ali se refere ao vocábulo banheiro. Então para mim tem um problema na pergunta. Porque a pergunta fala, no contexto do poema, a quem que se refere o vocábulo ali? Cara, de verdade, não dá para falar que é a casa. Sabe por quê? Olha aqui comigo, gente. Ó, se ali é na casa, né, é a casa, ficaria assim, ó, vou substituir o ali, tá? E nem podia fazer pipi, pois minha cadeira não passava na casa. A cadeira não passava na casa
Errado. Ela passava, porque olha aqui em cima, ó. Eu não podia entrar nela não sem precisar de um empurrão. Ou seja, com o empurrão, ele entrava. Opa! Se com o empurrão ele entrava, eu não posso dizer que a cadeira dele não passava na casa. É mais uma prova de que, na verdade, a cadeira dele não passava no banheiro. O banheiro não dava para entrar, mas na casa ele conseguia entrar. O texto prova isso. E aí nós temos um problema. Ou a banca vai ter que ignorar o fato de ela ter pedido um vocábulo que não tem no texto e aí aceitar de banheiro, ou, de verdade, né, humildemente a banca tem que entender que não há uma resposta. Porque não dá. Ô, gente, se casa é o referente, eu posso substituir o ali por casa. Quando eu substituo o ali por casa, eu estou dizendo que a cadeira dele não passava na casa. Mas o próprio poema já disse anteriormente que a cadeira entrava com um empurrão na casa, mas entrava. Né? Entrava. Tá? Não tinha rampa, só tinha escada. Não podia entrar não sem precisar de um empurrão, mas ele entrava. Sempre ele entrava. Vamos dizer, há a possibilidade de ele entrar. No banheiro aqui não. Mas a palavra banheiro não estava ali. Por isso nós também disponibilizamos aí texto com sugestão para esse recurso, tá? Uma outra questão que rolou muita polêmica, e eu vou me atrever aqui a comentar, mesmo sendo de matemática, porque na verdade o problema estava... a gente tem dois problemas, um problema gráfico e um problema textual, né? Na verdade a solução é o texto. Essa aqui, número 9, gente, do gráfico, né? O que acontece? A legenda do gráfico diz aqui, ó, branco, né? A barrinha branca são as mulheres e a barrinha cinza aqui, enfim, a barrinha colorida são os homens, tá? E aí, na hora de colocar os números, ele não coloca o número da mulher dentro do lugar branco. Provavelmente porque aqui no início nem tinha espaço para isso. Mas o fato é que ele não coloca. Então, ele joga para fora do branco ali, logo para frente aqui, ó. Ele joga, por exemplo, aqui, ó, 1900, vamos pegar 1936. O 331 é o número de mulheres. Qual é a lógica pelo gráfico, tá? A lógica pelo gráfico é a criança olhar e pensar que, ora, se o de mulher ele jogou para o início do de homem, o do de homem ele jogou imediatamente para a próxima parte, que é o quê? Imediatamente para fora. Então, entender que esse número maior que está fora aqui é o número de homens. Então, graficamente, o coerente seria pensar assim. E aí não é uma questão de matemática, não. É uma questão de interpretar a tabela, de olhar imagem e ser coerente com a imagem. Ponto. Ok? Agora, temos um problema, ou uma solução no caso, né? Ó, sobre a última Olimpíada que ocorreu no Japão, a quantidade de mulheres inscritas quase alcançou a metade dos atletas em geral. Olha, se você olhar em 2020, para que a quantidade de mulheres aqui, 5.411, seja quase a metade do total de atletas, eu tenho que entender que esse 11.090 não é o número de homens. Senão, ela seria metade do de homens, né? Quase a metade do de homens. Então, esse 11.090 indica que é tudo. Isso, para mim, já seria ainda frágil. No entanto, quando chega aqui, ó, ele fala assim, ó, o gráfico permite fazer uma comparação da evolução da quantidade de atletas do sexo feminino com o total de atletas. Então, textualmente aqui, ele está falando que é a comparação de atletas mulheres, né, do sexo feminino, com o total de atletas. E então aqui textualmente ele deixa claro que o total, o número que está para fora ali é o número total de atletas e não o número de homens. Por isso o número 9, aí sim, pensando assim, tem resposta, né? Acho que a 1, a 2 e a 4 são verdadeiras e aí fica a letra B de bola. Tá? Eu tive um questionamento aqui, eu discordo, tá? Não estou falando que eu estou certo por ser o rei da razão, não. Mas naquela do sinônimo, ó, uma mãe me perguntou sobre o cedo e manhã não serem sinônimas, né? O gabarito oficial deu a letra B, porque espiar e olhar são sinônimas de fato, né? Não tem uma situação em que elas não sejam exatamente, né? Não sejam sinônimas. E aí a mãe está questionando se cedo e manhã não são sinônimas. Cedo e manhã podem ser sinônimas. Tá? Mas não necessariamente. Cedo não é um sinônimo e pronto de manhã. Se você der um Google agora, for lá no Volpe, no dicionário
vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é da ABL, você jogar manhã não vai aparecer cedo como sinônimo. Se você jogar no próprio Google, significado de manhã, alguma coisa assim, não vai aparecer cedo, na maioria das coisas. Por quê, gente? Porque cedo, eu cheguei cedo, necessariamente eu cheguei de manhã? Depende. Se eu começo a trabalhar às 14 horas e chego 1 hora, 13 horas, né? Eu cheguei cedo. Se eu estou indo a um show, o show começa, né? O portão abre às 8, mas o show é só às 11 e eu chego lá 8 e pouco, eu posso dizer que eu cheguei cedo. E nada disso é de manhã. Então, por isso que nesse caso eu não concordo, não enxergo. Inclusive, se você analisar os contextos, aí menos ainda, né? Eu não estava acostumado a acordar tão cedo de manhã. Então, de manhã era cedo, porque de manhã é de 8 a meio-dia. Quem acorda meio-dia acorda cedo? Quem acorda 11h30 da manhã, vamos falar melhor, para não entrar na discussão se meio-dia, né? Que meio-dia já não é manhã. Então, 11h30 da manhã, tá acordando cedo? Não, mas é de manhã. Opa! Ó, viu como é que não é sinônimo? Então, nesse caso, eu não creio mesmo num recurso, não. Tá bom? Bom, essas eram aquelas que eu queria comentar com vocês, né? Aquelas... a de matemática 9 e essa número 18 aqui da prova 1 de língua portuguesa, que realmente não cabe, na minha visão, recurso, e a 26 e a 29, que eu entendo que cabe recurso. É aquele negócio, né? Entre caber o recurso e a banca aceitar, tem uma diferença grande aí, tá? Mas eu tô muito convicto de que há problemas aí, tá? E expliquei para vocês o que eu pensava. Mas vamos ver o que eles de verdade, que os donos da caneta não... Né? Não sou eu o dono da caneta, são eles os donos. Então, eles é que vão resolver no final das contas, tá bom? Um abraço para vocês, boa sorte, espero que tenham ido bem aí, beleza? Qualquer coisa, entre em contato com o Estude Fácil, nós estamos aqui para tentar ajudar vocês, orientar no que for possível. Um abraço.